quadro Saúde em Casa, aqui no programa da Regina, com ele, que vocês conhecem muito bem, Alexandre Pires, que é CEO da ACG Home Care. E a gente já comentou com vocês que por eles serem muito organizados, muito planejados, né? Claro que existem etapas, aí, metas, né, a ser cumpridas. E a gente já comentou isso com vocês, agora a gente falou que vai especificar aí durante esse ano, né? Exato. Cada uma dessas metas. Claro que nós vamos começar pelo começo, né, Alex? A meta número 1, que é identificação do paciente. Parece uma coisa simplíssima, mas não é. Quer dizer, tem etapas para se cumprir nessa identificação? Tem, com certeza, Regina. E olha, ela não é à toa que ela é a primeira, né? Porque todo o processo seguro do paciente, ele começa com a identificação. Né? Então a gente tem, antes do início desse atendimento do paciente, a gente pega todos os dados de atendimento desse paciente. Que dados são esses? Receitas médicas, né? Patologias Não, além do específicas. nome, claro. Isso, enfim, além do tudo. nome. Só que isso tudo vai estar na anamnese do paciente, como a gente chama. Tá. Essa questão do nome, identificação, Idade, sim. documentos, né? Tá. Mas assim, no primeiro momento, até para a gente adiantar esse processo de fazer as prescrições médicas e de enfermagem, a gente já pede o receituário médico ali do paciente. Nesse caso, saber o que ele vai precisar. Vai precisar. Até para a gente poder fazer um orçamento adequado. Né? Então a gente já vai montando nisso o escopo desse paciente. Mas a identificação começa mesmo com a anamnese, ou seja, é um relatório feito pela enfermeira case do caso, né, que a gente manda ela para a casa do paciente para fazer a sua primeira visita. Nisso ela tira fotos do paciente, fotos de lesão, se houver lesão, ela tira foto da identificação, como CPF, RG, tanto dele quanto do familiar responsável. Porque assim como no hospital, que a gente precisa ir para um hospital e sempre acompanhado, a gente não pode entrar, ser internado, se não tem um familiar responsável, um amigo responsável. A gente não faz um procedimento se não tiver alguém Mesmo junto. que a pessoa seja sozinha, que ela more sozinha. Mesmo, precisa ter alguém para fazer um procedimento. No home care, como o atendimento todo ele é um procedimento, né? A gente precisa ter esse familiar responsável junto. Então, essa anamnese é feita com todas as informações, se tem algum outro histórico, inclusive de alergias, né, nesse paciente. Que ele não pode ingerir. Não pode, exato. Que tipo de alimentação? Então, a gente faz um levantamento total. Nisso vai para a empresa, essa anamnese. Ela é verificada junto com o setor assistencial, para nós começarmos a montar dentro do nosso sistema o cadastro desse paciente. Enquanto isso, a gente já está lá na verificação da escala desse paciente e passando todas essas informações que foram geradas a partir dessa anamnese, já passando para o profissional ou para os profissionais que irão atender. Existe padrão de escala? Ou, por exemplo, a pessoa diz assim, não, eu vou precisar... vocês têm, por exemplo, assim, tem escala de 1 dia, de 2 dias, vamos supor, né? Ou a pessoa diz assim, não, eu preciso de uma escala assim, diferente. Muitas vezes o médico, ele já indica o home care e o tipo de atendimento que ele quer que tenha nessa residência com este paciente. Em outras vezes é uma opção da família, eu não quero colocar num residencial geriátrico, mas eu quero colocar e deixar a minha mãe e o meu pai internado em casa. Então essa família ela pode optar por 6, 12 ou 24 horas, de acordo com a escala da família. Mas o processo de segurança, o processo de registro e de cadastro desse paciente, ele é o mesmo para qualquer uma das etapas e complexidades desse paciente. Tá, e quem responde por tudo isso é um familiar, geralmente, ou como tu dissesse, algum amigo, alguém, mas alguém tem que responder. E alguém tem que responder. Muitas vezes também o paciente está lúcido, né, Regina? A gente tem aqueles casos que a pessoa está totalmente debilitada, mas ela está com a cabeça tranquila e fala muito bem. E esse cadastro, digamos assim, ele demora muito tempo? Em quanto tempo é feita essa primeira meta? Olha, para fazer o levantamento de toda a documentação e às vezes até uma atualização de receita médica, que isso é importante. Às vezes a pessoa ela está com uma receita desatualizada, né, Regina? Então, não esqueçam nunca, para quem está em casa, isso é uma dica muito importante. Se tu tem um paciente em casa com qualquer tipo de cuidado, seja mais básico, como uma baixa complexidade, ou mais complexo, né? Esse receituário ele precisa ser renovado a cada 6 meses. Então, leve o seu idoso, leve o seu parente para fazer uma revisão. Porque isso, além de ajudar a empresa de home care que vai assistir dentro desse cadastro que é tão importante de identificação, a gente consegue também manter a qualidade desse atendimento do paciente. Tá certo. Muito obrigada, então, Eu que agradeço. Alex. Até a próxima. Até a próxima.